Paz, povo querido, graças a Deus, que Deus abençoe a todos de maneira rica, abundante e gloriosa, queridos irmãos. Eu quero aqui chamar sua atenção a esta mensagem, você que me ouve do outro lado, especialmente você que diz assim: pastor, eu tenho o coração mole, eu não sei dizer não para ninguém. E o fato de você não conseguir dizer não para os outros, por ter um coração mole, normalmente as pessoas que são assim, sempre há outros que aproveitam da boa vontade de um alguém porque tem um coração mais quebrantado que outros. Eu queria chamar sua atenção a esta mensagem, mas especialmente a você que talvez os outros até se aproveitem de você por causa da sua boa vontade. Você vai perceber aqui que nós temos que ter a boa vontade, sim. Temos que amar o próximo, sim, é mandamento. Temos sim que ajudar as pessoas, mas uma coisa que a gente não pode aceitá-lo jamais é os outros aproveitar de você ou de um alguém ou da sua boa vontade. Olha o que diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 8, a partir do versículo de número 12. Diz assim: porque se há boa vontade, será aceita conforme que o homem tem e não segundo o que ele não tem. O apóstolo Paulo aqui está pregando aos coríntios e ele está mencionando sobre o que a igreja de Macedônia o havia abençoado, né? Ele está transmitindo aos coríntios o feito da igreja de Macedônia para com a igreja de Judeia. Deus havia abençoado a igreja de Macedônia e a igreja de Macedônia está abençoando a igreja de Judeia, porque a igreja de Judeia está precisando. E a partir do momento em que a igreja de Macedônia abençoa a igreja de Judeia, que ela deve realmente abençoar, porque Macedônia tinha para ajudar, porque Deus tem o abençoado. Macedônia está abençoando a igreja de Judeia que está precisando, e ao abençoar a igreja de Judeia, agora a Macedônia está oferecendo ajuda ao apóstolo Paulo, como os demais que estão com ele. E ele olha para a igreja de Macedônia e diz: porque se há boa vontade, será aceito conforme que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Ou seja, se há boa vontade da parte de vocês, e vocês não vão ficar em falta para nos ajudar, nós aceitamos. Mas se vocês só ficar em falta para nos ajudar, não é certo. Vocês ficar precisando para ajudar a nós outros. O que isso significa? Você que está me ouvindo do outro lado, nunca fique em falta das coisas para ajudar as pessoas que têm condição, para ajudar as pessoas que sabem andar com as próprias pernas. Porque uma coisa é você ajudar alguém que de fato está precisando. Uma coisa é você ajudar alguém necessitado. Aliás, a Bíblia nos ensina que temos que ajudar sim quem é necessitado e dentro das nossas condições. Agora, uma coisa que não pode, a Bíblia ensina isso categoricamente, é você ficar precisando para ajudar quem já tem. Está errado. A Bíblia, na verdade, a Bíblia não aprova, a Bíblia reprova quem faz isso. Está muito claro no 12. Porque se há boa vontade, será aceito conforme que o homem tem e não segundo o que ele não tem. Tem pessoas que ficam sem resolver os seus problemas para ajudar quem já tem, para resolver o problema de outro que pode resolver. Tem pessoa que fica sem resolver o seu problema e traz para si um fardo pesado que é dos outros, resolvendo a responsabilidade dos outros. Você nunca pode trazer para si a responsabilidade dos outros. Certamente você que está me ouvindo, você já tem suas próprias responsabilidades. Você tem que carregar o seu próprio fardo. Você tem que carregar a sua própria cruz. Não carregar a dos outros. E a sua? Quem vai carregar a sua cruz? Quem vai carregar seu fardo? Quem vai resolver seu problema? O problema é você que deve resolver. Não você deixar de lado o seu problema e querer resolver o problema de outro. Quem vai resolver o seu? Cada um tem que resolver seu problema próprio. Nunca traga para si mesmo o problema que é dos outros. Se sobrecarregando, deixando os outros aproveitar da sua boa vontade. Tem gente que abusa. Tem gente que quando descobre que outro tem um coração mais quebrantado, tem gente que quando descobre que outro tem a mão aberta, quer aproveitar.
Tem gente que quando descobre que outro tem a mão aberta, abusa da boa vontade ou da generosidade daquele alguém. Nunca aceite ninguém abusar da sua generosidade. Nunca aceite isso. De forma alguma. Tem gente que abusa. Repito, uma coisa é você ajudar alguém que realmente está precisando, está necessitando. Isso dentro das suas condições. A Bíblia ensina isso. Agora, o que você não pode é ficar em falta para ajudar, inclusive se for pessoas que têm. Porque a igreja de Macedônia aqui queria ajudar o apóstolo Paulo e os que estavam com ele, mas ele deixou bem claro, se vocês não for ficar em falta, nós aceitamos. Porque não é certo vocês ficarem em falta para nos ajudar a nós. Olha porque ele disse isso, olha o versículo 13. Porque não é para que outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade. A pessoa que traz para si problema dos outros, que carrega a fardo dos outros, ou a cruz de outro, enquanto você está resolvendo o problema dos outros, os outros estão curtindo, aproveitando a vida. Enquanto você está resolvendo o problema dos outros, muitas vezes os outros estão zombando da sua cara, você nem sabe. Enquanto você está resolvendo o problema dos outros, em vez de resolver o seu, os outros estão aproveitando lá fora, enquanto você está resolvendo um problema que não é nem seu. Então, o problema dos outros que resolvam. Seu problema, quem resolve é você. Nunca deixe os outros resolver seu problema, como também você não pode resolver o problema dos outros. Como a Bíblia ensina aqui, no 13. Porque não é para que outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade. E tem pessoas que querem sobrecarregar os outros, quer colocar, tirar de si a responsabilidade e jogar nos outros. Tem pessoa que quer deixar seu fardo de lado para que outro carregue. Tem pessoas que querem que outros carreguem a cruz deles. Tem pessoas que atam sobre si um fardo pesado e colocam sobre as pessoas. Não, cada um tem que carregar o seu fardo. Eu não posso transmitir para você a minha responsabilidade e nem posso trazer para mim a sua responsabilidade. Cada um tem que saber da sua responsabilidade. Cada um deve carregar seu fardo. Cada um deve carregar sua cruz. Cada um deve resolver seu problema. Tem que haver igualdade, não é ninguém sobrecarregar ninguém. E tem gente que aceita carregar fardo de outros, carregar a cruz de outro, trazer para si uma responsabilidade que não é sua. Você está se reprovando a si mesmo, você que faz isso. Porque a Bíblia é bem clara, deve haver igualdade. Não é para que haja alívio para um e sobrecarga para outro. O que é isso? A pessoa que deixa de lado a sua responsabilidade, sobrecarregando os outros. A pessoa que tira a responsabilidade de si, joga de outro. A pessoa que vem de carregar seu fardo, coloca no ombro dos outros. E tem gente que ainda aceita. Isso é ser bobo, vou repetir. Isso é ser bobo. Nunca devemos trazer para nós fardo dos outros. Cada um carrega o seu. Cada um carrega a sua cruz. Cada um resolve o seu problema. Não carregue fardo de ninguém. Carregue o seu próprio. Não carregue a cruz dos outros. Não traga para si um problema que não é seu. Problema você tem o seu. O seu é seu, dos outros é dos outros. Deve haver igualdade. Não alívio para um e sobrecarga para outro. Não, não é assim que funciona. Deve haver igualdade para tudo e para todos. É a palavra de Deus. Olha o que diz no versículo 14. Suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles. Ou seja, quem tem, suprir aqueles que mais necessitam. De modo que a abundância daqueles vem suprir a vossa falta. Ou seja, a pessoa que tem deve suprir a quem está necessitando. A pessoa que tem deve ajudar os que mais precisam. Não é quem não tem ajudar quem tem. É quem tem ajudar quem não tem. E sim, para que haja igualdade. Repete aqui no versículo 14. Muitas vezes a filha vai para a festa, amanhece um dia e a mãe fica olhando os filhos, os netos. Isso é ser boba, é a avó boba. Muitas vezes é um membro de uma congregação, de uma igreja. O pastor vai lá, enfia os pés pelas mãos, faz loucura e aí coloca o fardo no ombro das ovelhas. Está errado. Ele enfiou os pés pelas mãos, o problema dele. Assim é o patrão. O patrão, muitas vezes, ele sabe que não pode fazer algo, determinadas loucuras. Ele vai lá e enfia os pés pelas mãos, coloca o fardo sobre o funcionário. Não, aquilo ali não é tarefa do funcionário. O patrão enfiou os pés pelas mãos porque quis. É como o médico, ele não pode colocar o seu fardo sobre o paciente. O advogado não pode colocar o seu fardo sobre o cliente. O professor não pode colocar o seu fardo sobre o aluno.
Cada um deve carregar o seu próprio. Cada um deve carregar o seu fardo. Tem que haver igualdade. Não é um ter alívio e o outro sobrecarga. Deve haver igualdade para tudo e para todos. Cada um tem que resolver o seu problema, não jogar, tirar de si a responsabilidade jogando nos outros. Não, cada um tem o seu. No versículo 15, finalizando, como está escrito, o que muito colheu, não teve demais. E o que pouco teve, não teve falta. Ou seja, veja, aparentemente quem muito colheu, não teve nada. Porque aquela grande colheita se resumiu em nada ou não serviu de nada. Mas o que pouco colheu, também não teve falta de nada. O que pouco colheu, Deus supriu em tudo. E o que muito colheu, na verdade se trata de maldição. Não serviu de nada na hora que precisou. Então a gente nunca pode sobrecarregar quem quer que seja e nem aceitar que os outros nos sobrecarreguem. Cada um deve ter sua responsabilidade. Cada um deve saber o que faz. Cada um resolver seus próprios problemas. Não tirar de si seu problema e jogar. Que você possa fazer uma reflexão. Espero que não se perguntar se você não é alguém que está carregando o fardo de outro. Se você não é alguém que está carregando a cruz de outro. Ou que está trazendo um problema de outro para si. Trazendo para si uma responsabilidade que não é sua. Que você pense nisso. Quero orar por você agora. Querido Deus, eterno e amado Pai. Senhor Jesus, eu oro pelas pessoas que me ouvem do outro lado agora. Talvez há pessoas me ouvindo sobrecarregada. Há pessoas me ouvindo agora que certamente o fardo tem pesado sobre alguma delas, meu Pai. A alma encontra aflita, dilacerada. Talvez, Senhor, as noites tenham sido até mal dormida, porque esta pessoa tem atado um fardo, o qual ela não consegue carregá-lo sozinha. Vai de encontro à pessoa que me ouve agora. Talvez alguém me ouvindo do outro lado, sofrendo com a depressão, com a insônia, a enxaqueca. Mas o Senhor é o Deus que liberta. Se o fardo tem pesado sobre alguém, alivie o peso do fardo. Se há alguém me ouvindo que talvez as pessoas tenham aproveitado da boa vontade, que o Senhor possa conscientizá-lo de que cada um deve arcar com as suas próprias responsabilidades. Pai querido, eu te peço no nome de Jesus, tira o fardo pesado que sobrecarrega, que aflige, que fere, machuca, e que a tua presença seja como refrigério, alívio sobre este homem, sobre esta mulher. E que o Senhor possa, meu Pai, trazer a paz que essa pessoa tanto precisa. Quantas pessoas têm vivido dias de aflições, de amargura, dias, meu Pai, de desespero, de tormento. E só o Senhor pode aliviar, meu Pai, o sofrimento da alma. Eu peço ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Talvez tenha alguém me ouvindo agora, que a alma, meu Pai, grita por socorro. A alma, meu Pai, geme no íntimo desta pessoa. Mas a tua presença pode consolar. Teu Espírito Consolador pode refrigerar, meu Pai, a alma cansada, aflita. E que o Senhor possa, de uma vez por todas, aliviar a pressão que sobrecarrega sobre os ombros deste homem ou desta mulher. Vai de encontro a cada um, eu te peço, para que haja essa mudança e diferença na vida de todos eles. Peço isso ao Senhor, e assim já te agradeço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, vou ficando por aqui. Mas aonde você estiver, que você entenda que não deve jamais se sobrecarregá-lo com o problema de quem quer que seja, mas deve haver igualdade para tudo e para todos. Tá bom? Deus te abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.